Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso segundo bloco desse programa, conversando hoje com o prefeito Marcos Alexandre, que está fazendo um balanço da sua gestão. Antes de continuar nossa conversa com ele, deixa eu falar aqui dessa campanha que a TV Gazeta está fazendo em parceria com a Polícia Militar. Uma campanha muito bonita agora para o Natal, e você, telespectador, pode dar a sua contribuição. A TV Gazeta e a Polícia Militar precisam da sua ajuda para realizar o Natal musical. Doe instrumentos musicais e brinquedos nos pontos de coleta. Vamos construir juntos um novo som para o futuro neste Natal. TV Gazeta, do jeito que o povo gosta. A TV Gazeta e a Polícia Militar precisam da sua ajuda para realizar o Natal musical, e você pode doar aqui mesmo na TV Gazeta, que fica na Avenida Antônio da Rocha Viana, ou você pode doar no Batalhão Geral da Polícia Militar, no centro da cidade. Vamos construir juntos um novo som para o futuro neste Natal. TV Gazeta, do jeito que o povo gosta. E agora, continuando a nossa conversa com o prefeito. Prefeito, ainda sobre essa questão da mobilidade urbana. A região do centro da cidade tinha um problema muito sério de estacionamento, ou de falta de estacionamento. Isso, em parte, foi resolvido com a implantação da Zona Azul. Mas aí, eu conversando com a população do centro, e eu também sou um frequentador daquela região, o que acontece? Eventualmente, as pessoas têm dificuldade de fazer ali a retirada do ticket nas máquinas. E as funcionárias da empresa, que são poucas, não dão conta de atender todos os motoristas, e lá tem também uma equipe da RB Trans de plantão, que é para multar o motorista que não está regular. Aí não fica difícil para o condutor, prefeito, essa situação? Quer dizer, ele não pode tirar o ticket, mas eventualmente é autuado porque não pagou o estacionamento. Olha, Rogério, primeiro que a Zona Azul, ela foi um grande ganho, porque hoje você pode ir qualquer hora para o centro que tem vaga para estacionar. O que a gente tinha era um outro cenário, como você mesmo colocou, de dificuldade de estacionar no centro. Agora, toda a tecnologia, e nós trouxemos para cá o que havia de melhor de tecnologia, no início, né, essa coisa nova de utilizar aquele equipamento trouxe mais dificuldade. No começo mais, agora nós temos alguns casos, mas são pontuais. O que a gente tem pedido, principalmente quando acontecem episódios como esse, as pessoas que frequentam o centro mais vezes, né, que estão mais acostumadas, têm comprado o cartão. Porque compra o cartão, aí pronto, aí não tem mais essa dificuldade na máquina de ter que digitar e também a questão do troco ali na hora com a moça que está fazendo atendimento, né? Tem um cartãozinho que é vendido, que as moças ficam ali também, vendem o cartão, facilita. Quem tem smartphone, né, também pode baixar o aplicativo e da onde tiver pode também pagar ali, o que também facilita. É uma adaptação que nós estamos passando. Tem cidades que já estão há 15 anos com Zona Azul, né? Então já adaptou. Nós estamos completando um ano agora, né? Então nós estamos buscando aperfeiçoar mudança essa ali situação. Na região bem central, nas proximidades do Palácio Rio Branco, foi ali próximo à Catedral, uma das ruas foi interditada para poder ter um estacionamento privativo da Catedral. Mas ali tem duas entradas, né? Uma pela Catedral e outra ali pelo restaurante A Princesinha, e a coisa não foi bem sinalizada. Então tem motorista que ainda está estacionando o veículo sem ter o credenciamento do próprio veículo e sendo multado por isso. Não faltou ali uma campanha de esclarecimento? Nós conversamos bastante com o Padre Máximo. Aquele imóvel é da Catedral. Aquele acesso onde as pessoas estacionavam ali na frente da igreja, ele pertence à Catedral, né? E o que o Padre Máximo pediu, já havia isso a pedido há muitos anos, era que pudesse o estacionamento voltar ao domínio da Catedral, porque as pessoas que vão lá para as missas não conseguiam estacionar o carro porque tinham pessoas estacionando para outros fins, já que o imóvel pertence. Nós conferimos no cartório, de fato o imóvel pertence à Catedral, então não é privativo não, é de domínio da Catedral. Nós fizemos um trabalho no feriado de novembro para fazer ali
o fechamento a pedido da catedral e tem lá uma identificação, né? Então, de um dos lados, mas na outra entrada lá do restaurante A Princesinha não tem e os motoristas estão entrando e sendo multados porque não tem o credenciamento. É que pela Princesinha, quem entra na catedral entra na contramão. Então, mas na rua em frente à residência oficial do bispo? Exato, por isso que as pessoas estão tentando entrar no estacionamento que antes elas faziam. Eu vou até pedir para a equipe do RB Trans fazer uma abordagem lá no sentido de explicar como está. Mas aquele local que faz aquela volta em frente à catedral, ele é de domínio da catedral, então a catedral agora é que está tomando conta. Ainda sobre mobilidade urbana, prefeito, a questão da passagem dos coletivos, que foi um tema debatido à exaustão, a Câmara Municipal entrou nessa discussão também, e a própria Justiça, o Ministério Público, enfim. O fato é que a passagem aumentou e hoje custa R$ 3,00. Qual é a posição do senhor em relação a isso, agora para o nosso público aqui também? Eu acho importante esse debate, Venceslau. Primeiro para dizer o seguinte, ninguém aumenta a passagem com felicidade. Eu posso te dizer seguramente que um dos momentos mais difíceis que eu passei na prefeitura foram esses, de decidir pelo aumento da tarifa. E eu falo aqui de coração. Quem me conhece sabe que eu não escondo a verdade. O que ocorreu é que em novembro de 2014, portanto há um ano atrás, as empresas entraram com um pedido de renovação. O contrato diz que toda vez que completa um exercício e existe aumento de insumos que incidem na tarifa, que é o caso do óleo diesel, e esse contrato é de 10 anos atrás, as empresas têm o direito de pedir a revisão tarifária. Em novembro do ano passado, o Conselho de Transportes aprovou R$ 3,00, em novembro de 2014. Nós, então, no esforço, né, concedemos a passagem a R$ 2,90. Isso há um ano atrás e seguramos esse ano todo a R$ 2,90. Nesse período, nós tivemos o julgamento de 2 processos anteriores ao meu mandato, que julgou que a prefeitura deveria conceder o que o Conselho Tarifário aprovasse. Um processo que vem lá desde 2011 e 2010. Então nós tivemos esses 2 processos. Depois tivemos o Ministério Público. A oposição, por conta desse debate político da tarifa, que na minha opinião é ruim, porque o debate tem que ser técnico e não político, às vezes atrapalha, mas tudo bem, é da democracia, a oposição aprovou uma audiência pública. E essa audiência pública, a oposição chamou o Ministério Público e fez um requerimento pedindo que a prefeitura encaminhasse todos os documentos do Ministério Público. Assim nós fizemos, a audiência foi aberta e na audiência pública o Ministério Público então pediu da prefeitura todos os contratos que a prefeitura tinha. E ele então se deparou com a decisão do Tribunal de Justiça, que a Prefeitura de Rio Branco deveria conceder a tarifa dada pelo Conselho de Transporte para não gerar um crédito às empresas porque o prefeito não deu a tarifa aprovada. A partir daí, então, montou-se o processo, foi feito um termo de ajuste de conduta com as empresas Prefeitura, RB Trans e Ministério Público e nós encaminhamos para a Câmara aquele projeto de lei por conta da questão tributária. Porque tinha a isenção fiscal porque a isenção dada pelo fiscal município, que era um acordo para que as empresas mantivessem o preço. Exato. A isenção tributária dizia que era a passagem como referência R$ 2,90. Então, nós tínhamos que cumprir a decisão do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, portanto, encaminhamos a lei para a Câmara simplesmente para vincular a isenção que a Câmara deu à aprovação do Conselho Tarifário, que era de novembro de 2014. Por isso que foi ajustada a tarifa em 10 centavos. Mas aí, a isenção fiscal permaneceu para as empresas. Não ficou injusto, prefeito? A isenção, Rogério, é bom explicar isso para as pessoas que estão em casa. Quando o Conselho Tarifário, em novembro de 2014, aprovou R$ 3,00, naquela planilha dos R$ 3,00 já estava a isenção tributária. Sim. Então, por isso que nós encaminhamos, só que nós fizemos um esforço para conceder a passagem a R$ 2,90. Mas com as decisões judiciais que nós tivemos que encaminhar para a Câmara para dizer, olha, nós vamos ter que fazer valer o Conselho Tarifário a R$ 3,00. O que ocorre? Com os 3 aumentos de diesel que nós tivemos esse ano, o diesel chegou a quase R$ 3,50, o litro do diesel, nós temos aqui um dos diesels mais caros do país, a passagem hoje era para estar R$ 3,50. A maioria das capitais estão praticando R$ 3,50 e R$ 3,30, mas no entendimento também com o Ministério Público, o esforço que foi feito para manter a aprovação do Conselho Tarifário a R$ 3,00, por isso que foi reajustado, vamos dizer assim, ou reequilibrado os 10 centavos. E a questão da renovação da frota e da renovação das concessões? É importante dizer, Venceslau, que mesmo a passagem a R$ 3,00, o estudante continua pagando R$ 1,00. Então, o pai de família que tem 2 filhos, 3 filhos que andam de ônibus, cada viagem está tendo uma economia de 50 centavos, porque o estudante por lei paga meia, ele pagaria R$ 1,50 e hoje ele está pagando R$ 1,00. Isso foi um esforço porque a prefeitura que está
custeando esse subsídio de 50 centavos. Né? Então nós temos hoje a passagem a R$ 3,00, era R$ 2,90, e temos o estudante pagando R$ 1,00. São mais de 50 mil estudantes que utilizam o sistema a R$ 1,00. E em relação à renovação da frota e das concessões. Exato, é importante também colocar. Nós tivemos a chegada de 87 novos ônibus desde que eu assumi. A frota de Rio Branco tem uma idade média de 4 anos. Naquele calor da discussão, eu vi até parlamentares que estavam na Câmara, agora estão na Assembleia, dizendo que os ônibus tinham 15 anos de idade, 20 anos de idade. Não é verdade, Venceslau. A nossa frota é uma frota das mais jovens do país. Os nossos ônibus têm idade média de 4 anos. Talvez estivesse se referindo ao município vizinho, que infelizmente Porto Velho está passando muitas dificuldades. O prefeito caçou as empresas, fez uma licitação, a empresa que ganhou não apareceu, ficou lá semanas sem ônibus na cidade. Eu acho que aí quando você tem uma instabilidade dessa, quem paga é a população. Então, como as empresas em Rio Branco, voltando aqui para Rio Branco, elas cumpriram a entrega dos ônibus e trouxeram a renovação da frota para a idade de 4 anos, como elas cumpriram isso, o contrato foi renovado. Os 2 contratos foram renovados de acordo com o parecer da Procuradoria. Prefeito, tem outros temas aqui, a gente já vai entrar agora no tema saúde. Uma das prioridades da Prefeitura foi a reforma, construção de unidades de saúde. Mas eu tenho recebido informações que existem alguns casos, por exemplo, no 2º Distrito, de unidades de saúde que foram fechadas, outras que estão com deficiência de funcionários. E, às vezes, eu acho que isso nem chega ao conhecimento do prefeito. Um funcionário que, de repente, não está cumprindo o horário, e aí gera uma reclamação ali da comunidade. Como é que está esse fluxo da gestão administrativa na questão da saúde? Olha, Rogério, nós não fechamos nenhuma unidade de saúde desde que eu assumi. Então, essa informação, quem passou, eu acho que não tem a informação correta. No 2º Distrito, nós entregamos uma unidade nova ali no Canaã, na entrada da 6 de agosto, quem entra ali no Canaã. Nós entregamos uma unidade nova no Taquari, na Baguari. Nós entregamos uma unidade nova na Comara, 2º Distrito. Nós fizemos unidade nova no Belo Jardim 1, no Belo Jardim 2, no Bom Jesus. Todas essas unidades foram novas. Entregamos a 7ª unidade no Santo Afonso, nós abrimos porque lá não tinha. E agora vamos entregar nos próximos dias a unidade da Cidade do Povo. Vai ser a 8ª unidade de saúde nova só no 2º Distrito. Então, pelo contrário, ao invés de a gente não fechou nenhum, mas abriu novas unidades. Mas eles na região estão funcionando na plenitude, essas unidades Olha, de saúde? Funcionar na plenitude não é fácil. Então aqui eu também tenho que reconhecer dificuldades. Primeiro que a gente tem, às vezes, dificuldades com alguma especialidade. Eu tenho recebido das mães, principalmente, a dificuldade com o pediatra. Também as mulheres com ginecologista. Essa é uma dificuldade que nós temos aqui em Rio Branco por conta dessas 2 especialidades. E a gente tem, nesse período de final de ano, algumas dificuldades com a escala de plantão de médicos. Então essas informações eu tenho recebido, mas eu posso garantir à população que nenhuma unidade foi fechada, pelo contrário, nós abrimos novas unidades, atendendo principalmente a região do 2º Distrito. Em relação à distribuição de medicamentos? Olha, Venceslau, nós colocamos o dobro de recursos que a gente recebe da União para garantir a oferta de medicamentos. Nós temos mais de 70 unidades de saúde no município, temos farmácia em todas elas. Alguma dificuldade que houve esse ano, que a gente teve que fazer uma intervenção, foi por conta que os laboratórios não estavam entregando o medicamento. Mas a linha básica dos medicamentos a gente tem quantidade razoável. Alguma dificuldade que a gente teve foi justamente por conta do abastecimento e não por falta de pagamento, que nós estamos na saúde com os pagamentos em dias em relação aos medicamentos. Prefeito, eu vou pedir licença ao senhor mais um segundo para a gente fazer um intervalo comercial. Em seguida, voltamos com o 3º bloco dessa nossa conversa com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Aguarde só um instante, voltamos já.